Será que você sabe mesmo o que é ser antifascista? Ou você só está passando vergonha na internet fingindo fazer parte de um movimento que você não sabe muito bem o que é? No vídeo de hoje nós vamos trazer as principais características do fascismo e você vai entender o porquê este assunto tem dominado as redes sociais. Eu sou o Wellington Rodrigues e este é mais um vídeo para o canal Calma! Tudo vai dar certo! Aproveita e se inscreva nesse canal para ficar sempre muito bem informado. Afinal, é para você que a gente prepara tudo isso. E, por favor, curta e compartilha. Certeza que você conhece alguém que precisa saber sobre esse assunto. Agora sim, roda a vinheta! As redes sociais estão cheias de pessoas colocando filtros nas fotos de perfil para se posicionar contra o fascismo. E nós não achamos isso ruim, desde que você saiba responder a seguinte pergunta: o que é fascismo? Muita gente tem levantado esta bandeira antifascista sem saber exatamente o que significa ser fascista. Daí é meio esquisito você ser contra alguma coisa que você nem sabe ao certo o que é. Sem contar que você pode estar numa manifestação e algum repórter venha te perguntar e depois expor a tua cara pro mundo todo, caso você não saiba responder. Perfeitíssimo! Peraí, mãe, vem cá! O termo fascismo tem origem na palavra italiana fascio, que significa feixe. Feixe, para quem não sabe o que é um conjunto de coisas unidas. Um feixe de lenha, por exemplo. O conceito por detrás da palavra fascismo é justamente que o conjunto é sempre mais forte do que algo sozinho. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Imagina um palito de churrasco. Ele sozinho é bem frágil, mas se você juntar um feixe de palitos, é bem mais difícil de se quebrar. E foi justamente esta ideia que foi transmitida ao símbolo do fascismo. Observe que é um machado cujo cabo é um feixe de bastões, simbolizando a união do povo em torno de uma mesma ideologia. O fascismo surgiu lá na Itália por volta de 1918, logo após a Primeira Guerra Mundial. E tudo começou com um cara chamado Benito Mussolini. Era um doido, com ideias extremistas que ganharam os holofotes justamente por atrair os italianos conservadores contra as ideias socialistas que vinham ganhando força na sociedade naquele período, em virtude da devastação e miséria causada pela Primeira Guerra Mundial. Em 1919 foi oficialmente criado o Partido Nacional Fascista, que conseguiu chegar ao poder na Itália em 1922, claro, com Mussolini sendo seu líder. O grande problema disso é que os ideais do Partido Fascista não eram nada democráticos. Muito pelo contrário, o regime fascista era extremamente autoritário e violento ao impor as suas vontades. Importante ressaltar que não existe uma definição exata do que é fascismo. Sabe por quê? Porque em diversas regiões do mundo onde ele foi ganhando adeptos, o movimento ia se adaptando ao contexto local e à época em que acontecia. Hoje, essa atualização do movimento fascista a gente pode inclusive chamar de neofascismo. Muito embora não haja uma definição específica, é possível fazer um paralelo dos movimentos fascistas que já ocorreram no mundo com os fatos que diariamente a gente vem presenciando aqui no Brasil. Com isso, será que o bolsonarismo é um movimento fascista? Uma característica bem marcante de todo o movimento fascista é a existência de um líder supremo inquestionável. Independentemente da mudança de posicionamento do líder em determinadas questões, aquele mito salvador da pátria sempre será o único capaz de governar o país e tudo o que ele faz ou diz deve ser seguido cegamente, à risca. Mas este movimento que elege um líder supremo não surge assim do nada. Geralmente existem algumas condições políticas, econômicas ou sociais que fazem com que uma figura se destaque e comece a ganhar seguidores. Quer ver um exemplo? Um fascista, geralmente, utiliza de um momento, vamos dizer assim, de insatisfação popular para apresentar soluções fáceis para problemas que, na verdade, são extremamente complexos, como a corrupção, por exemplo. Tem um jornalista americano que ele diz a seguinte frase: para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Um fascista faz o povo acreditar que a corrupção está limitada a um único partido político.
Inclusive, esta é uma outra característica do fascismo: criar a imagem do inimigo do povo, que deve ser combatido a qualquer custo e que, ao eliminá-lo, pronto, todos os problemas acabarão. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vou botar esses picareta pra correr do Acre. Mas discursos como este atraem a grande massa, e é assim, aos pouquinhos, que um líder fascista ganha força e começa a mobilizar e ampliar o número de seus seguidores. Outra forma de atrair o povão para a defesa do movimento fascista é através da exaltação do passado por meio de um sentimento conservador. A sacada é fazer com que o povo acredite que no passado se tinha mais segurança, mais educação, mais emprego, renda e tudo era melhor. E então se apresenta o líder como o único capaz de trazer tudo aquilo de volta. Neste conservadorismo, a gente também pode enfatizar o lance da religião. Frisa-se a todo tempo: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não somos ateus. Não que isso tenha algum problema, mas a real questão é que num país com 210 milhões de habitantes, a crença da população não se limita a um único Deus cristão. Para o fascista, aqueles que não creem na mesma coisa que o líder também devem ser eliminados. Isso também vale para a questão da sexualidade. E de um modo geral, o fascismo detesta as minorias. Vamos fazer o Brasil para as minorias. As minorias têm que se curvar às maiorias. A lei deve existir para defender as maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem. As semelhanças do movimento fascista com os recentes acontecimentos no Brasil não param por aí, infelizmente. Quando um grupo político se apropria das cores e dos símbolos do país, ele está passando a mensagem de que somente as pessoas que defendem aquelas ideias é que estão de fato preocupadas com o futuro da nação e que serão, no nosso caso aqui, os verdadeiros brasileiros. É o que se chama de nacionalismo exacerbado. Essa coisa exagerada de se apropriar de símbolos nacionais para identificar apenas um movimento político isolado. Esse nacionalismo exacerbado tende também a defender a ideia de extermínio dos opositores, de que quem pensa diferente é inimigo do país e, portanto, é antipatriota e não tem o direito de ostentar os símbolos da nação. O movimento fascista sempre vai promover a polarização, o tal do nós contra eles. Ou você é a favor do governo, ou você é um traidor, um terrorista e deve ser eliminado. Olha, começou aqui com os antifas em campo. O motivo, no meu entender, político, diferente. São marginais, no meu entender, terroristas. Outro ponto forte do fascismo é o desprezo pelas políticas sociais. Sabe quando, assim, por exemplo, o governo, ele deixa de reajustar o salário mínimo todo ano, ou deixa de conceder benefícios sociais ao povo mais pobre? Ou ainda quando ele faz o povo acreditar que se deve escolher entre menos direitos e mais emprego? Ou mais direitos e o desemprego? Pois bem, a política fascista é elitista, ou seja, ela tende a beneficiar mais os ricos, prejudicando os mais pobres. Precisa nem desenhar, né? Por fim, talvez a característica mais marcante seja o autoritarismo, o desprezo pela democracia e a utilização da violência. Quando se fala em violência, não estamos falando apenas da violência física, mas também da violência que ocorre na internet, por meio dos ataques odiosos aos opositores daquilo que o movimento fascista defende. Junta-se a isso a grande quantidade de ataques físicos à própria imprensa, que vem ocorrendo nos últimos meses. Na sociedade moderna, os políticos com ideologias neofascistas não vão impor uma ditadura assim, logo de cara. Eles tentam fazer parecer que a democracia prevalece e geralmente fazem isso através da manipulação das massas populares. Em pleno século XXI, a forma mais comum que se tem observado de manipular as pessoas é utilizando as redes sociais para espalhar notícias falsas, as famosas fake news. Na última semana a gente fez justamente um vídeo sobre isso. Depois dá uma olhadinha lá, vai ter um card em algum lugar aqui. As notícias falsas têm o objetivo de transformar todo adversário político em um inimigo da nação. É com as notícias falsas que um líder neofascista mexe com o lado moralista da sociedade, espalhando, por exemplo, a mentira de que seus adversários políticos querem distribuir, um kit gay nas escolas. E o povo acredita.
Então quer dizer que todo cidadão que é a favor do conservadorismo e que se sente mais alinhado ao pensamento de direita é um fascista? Claro que não! De todas as características que elencamos aqui, 2 delas são fundamentais para caracterizar o fascismo. A primeira é a mobilização violenta para atacar opositores, seja violência física ou mesmo por meio de ataques virtuais. E a segunda é a existência do líder inquestionável, aquele cujas ideias devem ser seguidas sempre. Bom, aqui estão dadas as principais características do neofascismo. Cabe você fazer a interpretação com o que está acontecendo no Brasil e concluir por si só se temos ou não um governo que flerta com o fascismo. Este tema é bem longo e complexo e não dá para colocar todo ele em um único vídeo. Mas se você quer se aprofundar mais no assunto, eu vou deixar aqui na descrição um documentário sobre fascismo e quero fazer também uma indicação de filme. Na verdade, são 2. Se você gosta de filmes de época com mais contexto histórico, indico que você assista A Vida é Bela. Mas se você quer entender melhor o fascismo com um filme mais moderno, não deixe de assistir A Onda. Depois você volta aqui e comenta com a gente para ver o que você achou deles, tá bom? Combater o fascismo deixou de ser uma escolha ou uma opção e passou a ser um dever. A gente aqui do canal segue à risca as palavras da brilhante escritora Evelyn Hall quando disse: "Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las." A gente não liga se você que está assistindo é de direita ou de esquerda, mesmo porque você tem o direito de pensar diferente e discordar. Isso se chama democracia. Só não vamos concordar com o desejo de querer calar quem pensa diferente. Se você está feliz porque estão calando quem pensa diferente de você, pergunte-se: e quando o jogo virar? A luta é árdua e parte dela se faz por meio da disseminação do conhecimento. E no que depender de nós, fascistas e racistas não passarão. Fascistas não passarão! Racistas